quem é o João no audiovisual? E é difícil, né? Acho que toda a minha jornada que já tive até hoje vai contar melhor do que eu ficar falando. Ah, Mas sem dúvida, aí eles vão procurar. Mas você pode dar um mas resumo. é assim, quer dizer, tem que lembrar, é uma história longa, eu vou tentar resumir bastante. Quer dizer, eu comecei no cinema, fui assistente de direção, assistente de montagem, mas depois comecei a dedicar a montagem e direção de fotografia, aí também direção de comerciais e de curta-metragens. Então, eu realizei cerca de 8 curtas, um dos primeiros foi até um que eu produzi e montei, produzido pela Jodaf já, que foi minha primeira nome de produtora, que depois se transformou hoje na Mixer Filmes. E foi, inclusive, com a Fernanda Montenegro e Fernando Torres como protagonistas. A Missa do Galo, baseado no conto do Machado de Assis. E esse curta foi dirigido por um diretor estreante na época, chamado Romain Stuba, que tinha recém-formado na França e chegou no Brasil. E aí, Joaquim Pedro de Andrade e outros grandes nomes, o Joaquim Pedro de Andrade foi o produtor executivo do curta. E aí convidou para eu produzir, e aí me fizeram o convite para eu montar o curta, né? Que é um curta quase média, tinha 15 minutos de duração. E ganhou o prêmio, inclusive Coruja de Ouro, na época, ganhou o prêmio como melhor curta-metragem e tal. Era o que corresponderia hoje aos prêmios que a gente tem de academia, essas coisas. Então, eu comecei muito no cinema. Aí eu fui fazer resolvi fazer um longa muito garoto, isso foi do paralelo que eu estava fazendo faculdade, e aí eu fiz um longa que eu chamaria de longa de graduação, porque eu nunca finalizei, ainda bem, porque era um experimento mesmo. E aí faltou dinheiro para acabar o longa, eu já tinha pego o dinheiro emprestado da família toda, então, então aí eu fui, através de convites de amigos que participavam desse filme, dizendo, por que você não faz publicidade, faz comercial, aí você vai conseguir ganhar um dinheiro e completa o seu filme. Verdade. E essa foi a minha entrada casual na publicidade. Eu comecei, de fato, a buscar. Eu achei que você tinha vindo antes da publicidade e Não. depois. Foi o Olha. contrário. Todo o meu berço todo foi de cinema. Até pelo meu pai. Meu pai foi diretor-geral da Universal Pictures, 30 e tantos anos. Enfim, então, eu desde garoto acostumado a ver os filmes chegando na cabine de projeção e tal. Então, e aí eu fui para a publicidade. Foi uma tentativa louca. Eu tinha 19, não, eu tinha 20 anos de idade. E aí foi um processo maluco e eu consegui fazer os primeiros comerciais, né, um criativo que, de repente, acreditou em mim e disse, esse cara é muito bom, é um louco. Então, ele apostou na primeira hipótese. Deu certo. E deu certo. E aí comecei a ganhar prêmio e tal, né, já muito jovem, comecei a ganhar prêmio nos comerciais e comecei a ser requisitado para todo o mercado e foi um momento que aí foi um crescimento muito rápido. Aí comecei a ganhar prêmio em festivais internacionais, ganhei em Cannes, aí fui enfim, colecionando prêmios e não estava conseguindo largar a publicidade de volta para o cinema, porque estava divertido e estava dando certo. E era um experimento maravilhoso, porque a publicidade te dá o poder da síntese. A síntese da história. Então, você consegue contar histórias com 30 segundos, com 1 minuto, procurando emoção, humor. Então, e você vai, e também, ao mesmo tempo, trabalhando na direção de atores e tal. Então, você vai... eu diria assim, um experimento maravilhoso. Foi o que eu chamaria minha régua e compasso no audiovisual. Foi a publicidade. E aí, eu fiquei durante anos fazendo, inclusive fui morar na Espanha também, morei 2 anos em Barcelona, montei a Jodaf lá, também mantendo a Jodaf aqui no Brasil. Aí ganhei mais 3 leões de ouro pela Espanha, 1 leão de prata por Portugal, um Eurobest por Suécia, comerciais que eu fui fazendo, dirigindo em vários países. Por trabalhar com equipes maravilhosas lá também. E lá na Espanha que eu tive um encontro muito interessante com o meu sócio espanhol, porque eu fui para lá com uma grande produtora que quis entrar de sócia minha para eu montar a minha pequena produtora, mas usando a estrutura grande deles lá da Espanha, que era o Vídeo TV. E aí esse Pepo Sol, que era uma figura maravilhosa, era o dono da Ovídio, foi meu sócio, começou a me mostrar como que ele funcionava lá. Então, ele fazia também publicidade, mas ele fazia longa-metragem, fazia séries de televisão. Então, ele já para a Espanha e para a Europa. Inclusive, os filmes do Bigas Luna, que é um grande diretor que faleceu há uns
2 anos atrás, mais ou menos, que foi um diretor que fez aquele famoso filme Ramon, que foi o filme que ganhou Veneza, e foi um filme de muito sucesso. Foi produzido pelo meu sócio. E aí ele mostrou como funcionava o vídeo. E era muito interessante essa misturada de série longa e publicidade, e usando com a mesma estrutura e às vezes variando a equipe. E eu falei, isso pode ser um embrião para uma ideia para eu fazer no Brasil. E eu vendo também o crescimento, da possibilidade de crescimento na dramaturgia e nos documentários no Brasil. Que ainda estava muito engatinhando na época, não tinha a lei do cabo, não tinha nada disso. Então, mas eu vendo essa possibilidade, me encantei de retomar minha origem, né? E aí somado também ao Michel, meu filho, que se formou na New York University, na Tisch School of Arts. Está seguindo. E meu filho Michel, formou-se na melhor escola de cinema do mundo, lá de Nova York, e veio, depois de 5 anos morando lá, 4 anos de universidade, ele veio toda a vontade para fazer dramaturgia. Não queria fazer publicidade. Ele acabou fazendo durante uns 2 anos iniciais, ele começou fazendo publicidade, ganhou também 1 Leão de Ouro em Cannes, e 1 Leão de Prata e 1 Leão de Bronze, mas ele realmente queria mesmo era dramaturgia. E isso foi tudo me estimulando aí nessa fórmula que o vídeo lá na Espanha tinha feito. E eu disse, bom, vou fazer algo nesse caminho. E criei, junto com um outro sócio que eu tive na época, que era o Gil Ribeiro, que tinha uma produtora chamada Radar, juntamos e aí criamos a Mixer Filmes, com que eu comecei a tocar, entrando realmente no, vamos chamar, do conteúdo.